Um ingrediente que valoriza a receita. Quem gosta de comida japonesa sabe do que estamos falando. Na pizza, sanduíche, salgado. E no estrogonofe? Quem nunca comeu cogumelo, né? Se a gente pudesse voltar no tempo, não seria tão comum encontrar esse alimento no cardápio do brasileiro. Ele era visto como um mimo da culinária mais sofisticada. Alguns produtores rurais encontraram na fungicultura uma boa oportunidade de negócio, mas o Brasil ainda importa milhares de toneladas de cogumelo. É simples de entender. O que se produz no campo não atende à demanda do país. Quando a gente fala isso, parece até que o brasileiro é o louco por cogumelo, né? Mas se for colocar na ponta do lápis, a gente perde feio para outras nações. Na China, por exemplo, o consumo por pessoa é de cerca de 8 quilos por ano. Já os alemães consomem cerca de 4 quilos, os franceses, metade disso. E na Itália, o consumo per capita é de 1,5 kg por ano. Agora, vamos falar da gente? O brasileiro consome menos de 200 gramas de cogumelo por ano. Se você achou pouco, acredite, já foi muito pior. Na década de 1990, o consumo era 10 vezes menor, pouco mais de 20 gramas por ano. Agora, falando em produção mundial, a China também lidera o ranking. Em seguida aparece a Itália, Estados Unidos e Holanda. O Brasil, visto como uma grande potência do agronegócio, ainda dá seus primeiros passos nesse tipo de cultivo. Falar de cogumelos é resgatar a história da Arailde Urben, pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília, há mais de 40 anos. Ela é pioneira no estudo com os cogumelos. Há pouco mais de 2 décadas, Arailde conheceu uma técnica chinesa que aumenta a produtividade de cogumelos comestíveis. Pegou as malas e foi para o outro continente. De volta ao Brasil, adaptou a técnica. Substituiu o tronco de árvores e a serragem por capim e outros nutrientes. O ciclo vegetativo do capim é cerca de 4 meses, você não arranca o capim, ele rebrota e você então está cultivando cogumelo de excelente qualidade, não só sob o aspecto nutricional, como também medicinal. No laboratório de cogumelos da Embrapa, a coleção é de 250 espécies, de quase 500 linhagens. É uma mina de ouro disponível para pesquisa. A coleta do banco foi feita em várias regiões do país. Arailde explica ainda que alguns fungos, inclusive venenosos, podem ser usados no tratamento contra doenças crônicas. Os índios Yanomamis utiliza para tratamento de úlceras de pele e de câncer. É aquele fungo vermelho que tem uma bolinha branca. Nós temos também o Psilocybin mexicana, que é um fungo alucinógeno e era usado em rituais religiosos no México. Também tem um potencial terapêutico muito grande. É usado para tratamento de pacientes que têm autismo. E esse fungo que vocês estão vendo aqui, é o cogumelo branco, o Erice erináceo, ele está sendo usado, pesquisado, na verdade, para tratamento de pacientes com mal de Alzheimer. Portanto, não só o comestível ou medicinal, também o tóxico e alucinógeno também tem suas propriedades farmacológicas. O Meio Ambiente por Inteiro também conversou com esse médico ortomolecular. Ele explica que os cogumelos podem ser grandes aliados da medicina. O cogumelo, nessa situação, ele ajudaria muito a limpar o sangue de radicais livres, evitar aqueles fatores que levem o sangue a uma má qualidade, a ser um potencializador de doenças cancerígenas, doenças degenerativas do organismo, qualquer que seja dela, da atividade cerebral, Parkinson, Alzheimer, a diabetes, hipertensão. O desafio A experiência adquirida pela pesquisadora durante décadas com os cogumelos é compartilhada em cursos promovidos pela Embrapa. Já foram 50 edições, onde passaram 1.600 alunos, ou melhor, futuros produtores de cogumelo. Eu falo que o cogumelo é rico em proteínas, vitaminas, sais minerais, como também em beta-glucana, ou seja, princípios ativos que vai atuar principalmente no sistema imunológico, ativando as células de defesa do organismo. Outro assunto é especificamente a aula só sobre o cultivo de shiitake. Outro, aula só de shimeji, do cogumelo do sol. Então existe aula específica para determinadas espécies de cogumelo. Arailde é fascinada pelo mundo dos cogumelos e lançou recentemente um livro com dezenas de receitas adaptadas para todas as regiões do país.
O que elas têm em comum? O principal ingrediente: cogumelo. Se quer trabalhar com cogumelo, você tem que amar o que você vai fazer. Você tem que trabalhar achando que o trabalho com cogumelo, não é só para conseguir dinheiro, resultado das suas vendas. É porque você vai colaborar com a nutrição e também com a qualidade de vida do ser humano. Recado de quem entende do assunto. A fungicultura brasileira passa por um novo ciclo de desenvolvimento. A preferência nacional aponta para os fungos frescos das variedades Champignon de Paris, o shiitake e shimeji, que pelo jeito entrou na vida do Danilo para ficar. O fino trato com os fungos, o olhar fixo, concentrado, é de um jovem que nunca imaginou se tornar um produtor de cogumelos, ainda mais de shimeji branco e salmão, esses dois aí. Danilo é designer gráfico. Ele conta que o interesse pelos fungos despertou depois que assistiu a uma reportagem sobre a produção do alimento. Ele e 4 amigos de infância sempre sonharam em abrir um negócio. Por que não produzir cogumelos? A gente já vinha há um tempo procurando algumas formas de sair da rotina e procurar atividades paralelas. Então a gente viu muito no ramo da agricultura algumas iniciativas que poderiam ser lucrativas também, como a apicultura, vários outros mercados, mas um que abriu nosso olho foi realmente o mercado de cogumelos. Danilo e os sócios fizeram alguns cursos para aprender um pouco mais sobre a produção dos cogumelos e arriscaram. Eles alugaram esta sala comercial. É pequena, é verdade, mas o espaço é suficiente para ter a primeira experiência com os fungos. Tudo começa na preparação do substrato, o adubo do alimento. Nada mais é do que misturar nesta betoneira bagaço de cana-de-açúcar com farelos de trigo ou arroz. O resultado é esse tijolo. Depois que o tijolo está feito, a gente faz um processo de pasteurização. Ele vem para inoculação, que seria a parte de plantar o cogumelo. Então, a partir daquele momento, é quando a gente consegue fazer a semeadura do cogumelo. Depois da inoculação, os fungos são trazidos para esta sala de repouso. Aqui ficam 24 horas desse jeito, tudo apagado. Acendemos as luzes por poucos segundos apenas para mostrar o local. 20 dias, mais ou menos, é o período de colonização. Essa é a parte mais delicada. Que é onde ele está suscetível a contaminações. E dependendo do tipo de contaminante, ele pode não desenvolver o cogumelo que você está desejando. Quase um mês depois, os cogumelos vêm para esta sala ao lado. É aqui que eles despertam. Nós estamos agora na sala de frutificação. Aqui os cogumelos ficam no máximo uma semana. O local precisa ser arejado com luz natural e durante 24 horas por dia é feito o controle da umidade do ar, que precisa estar sempre acima de 80%. Bom, nós tivemos sorte e vamos colher esse cacho aqui que já está no ponto. Olha só como é simples. Bom, agora ele está pronto para ser embalado. A colheita é feita 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Por mês, o saldo é de 120 quilos. Danilo é responsável pelas vendas. Quem compra são clientes que já conhecem a empresa e alguns restaurantes de Brasília. O quilo do shimeji branco custa R$ 50, o salmão, R$ 75. Hoje em dia nós enxergamos com uma boa possibilidade mercadológica. Então hoje em dia a gente já está um pouco mais animado do que há um ano atrás quando a gente começou, porque o mercado nos deu uma resposta muito boa e muito positiva. É um mercado crescente. Danilo não mede as palavras ao dizer que se produzisse 10 vezes mais, demanda não faltaria. Ah, tem um detalhe que a gente não poderia deixar de falar. Lembra que nós mostramos agora há pouco a Arailde, da Embrapa? Então, o Danilo já se inscreveu no próximo curso da pesquisadora. Quem sabe não é a hora de aumentar a produtividade, dar um salto no negócio? Em boas mãos, sabemos que ele está. O nosso foco principal nesse curso é abrir o leque, porque hoje em dia a gente produz 2 tipos de cogumelos e hoje em dia a gente percebeu que esse mercado ele é muito amplo. Então tem várias outras espécies, inclusive espécies nativas brasileiras que são ainda muito pouco exploradas no mercado. No próximo bloco, o repórter Lucas Doca conta a história de um homem que decidiu mudar de vida depois que conheceu os cogumelos. E ainda, uma receita fácil de fazer e de dar água na boca. A gente volta já.
cogumelo, muito tempo antes dele estar assim, chegar na sua mesa, ele passa por um processo dentro desses bloquinhos aqui, preparados especialmente para o cultivo. E aí, leva uma jornada de até 110 dias para a colheita, passando por várias dificuldades no meio desse processo. Inclusive, é muito curioso como esse processo tem semelhanças com a jornada do André. André, que é parte desse espaço aqui, criador desse espaço. André, me conta, antes, quando você começou isso aqui, começou também bem pequenininho, né? Como um hobby. Começou bem pequeno, Lucas. Tive a curiosidade de entender um pouco mais sobre o processo do cogumelo e ter o conhecimento graças a um primo meu de Nova Friburgo que já cultivava shiitake há bastante tempo. Ele veio me visitar e me falou bastante sobre o cogumelo e eu atiçou a minha curiosidade, digamos assim, e eu fui visitá-lo, me interessei pelo processo e iniciei o projeto, né? Esse projeto iniciou-se há aproximadamente 1 ano e meio, né? E começou realmente como um hobby. E aí esse hobby acabou dando tão certo, graças a Deus, e acabou virando um negócio. E se existe negócio, é porque tem mercado. O André é um dos cerca de 300 produtores de cogumelo do Brasil, segundo a Associação Nacional dos Produtores de Cogumelos. A maior parte dos fujicultores é de micro e pequeno porte. Juntos, eles mantêm mais de 3.000 empregos diretos e entregam quase 12.000 toneladas de cogumelo in natura por ano. Os números ainda são tímidos perto de outros setores do agronegócio, apesar da demanda crescente por cogumelos. Ainda assim, o André não chegou com facilidade às prateleiras dos supermercados, mesmo oferecendo um valor mais baixo que a média. Eu vendo esse produto a R$ 8,00 aproximadamente, né? Mas ele chega para o consumidor final com um valor bem diferente, né? E aí, é claro que ele passa pelo distribuidor, passa às vezes pelo mercado, às vezes pelo distribuidor para depois chegar no mercado, então isso chega com um preço bem diferente para o consumidor. E ainda deu um passo mais ousado para superar a desconfiança em relação ao produto dele. Assumiu a responsabilidade sobre vendas do cliente. Já era um mercado consolidado, né? Os comerciantes sempre buscavam São Paulo, né, que é um mercado forte, e não deixavam nunca faltar esse produto para eles. Então, para eu conseguir o meu espaço, eu tive que fundamentar a minha venda, né, digamos assim, para que o comerciante não tivesse prejuízo. Então, eu negociei com meus clientes de que se houvesse prejuízo, eu estaria repondo essa perda para eles. Então, o comerciante ele realmente não tem perda. Além de controlar as vendas, o André também toma muito cuidado com a qualidade dos cogumelos. A produção é completamente orgânica. Mesmo tendo perdas com pragas, ele se mantém firme, utilizando apenas água no cultivo. Com isso, ganha credibilidade na hora de negociar o produto. A demanda atual já faz com que ele planeje expandir o negócio. A meta é construir 3 galpões como este até o fim do ano. E mesmo com um espaço pequeno, de 300 metros quadrados, produz a ponto de colher shiitake todo dia. Pequeno, mas valente. Os números do André surpreendem. 1 tonelada de cogumelo assim, esse foi o limite da sua produção, o máximo que você conseguiu produzir aqui nesse espaço, que é bastante, né, André? É bastante coisa, Lucas. 1 tonelada significa em torno de 5.000 bandejas colhidas no período de um mês, né? Se a gente colocar aí bandejinha de 200 gramas, é um volume bem grande. E ainda mais se tratando de cerrado, tempo seco, cogumelo que precisa tanto de água, né? Justamente. Uma das grandes dificuldades que eu encontro aqui na produção do cogumelo, aqui no Cerrado, é justamente essa, a seca. O cogumelo hoje, ele necessita de até 90% de umidade. Então, para isso, tem que ter um controle de irrigação muito grande. O que ajuda a aguentar o tranco da seca é o substrato, o bloquinho onde o fungo se desenvolve. Ele resiste até a 4 ciclos de produção, absorvendo e mantendo a umidade entre as colheitas. Para isso, precisa de um período de descanso de 3 horas mergulhado na água. Tudo simples e eficiente. Esse bloquinho aqui, onde o cogumelo é cultivado, tá? Ele é uma mistura de serragem enriquecida com farelo de trigo. E é somente isso que vai nesse bloquinho, tá? E depois é colocado a sementezinha do cogumelo, que é o fungo do cogumelo, onde ele vai colonizar todo esse bloco e depois vai virar esse fungo tão saboroso na mesa dos brasileiros hoje. Depois da gente ver o cogumelo ser cultivado, produzido, agora é a parte mais importante de mostrar como esse cogumelo vai parar na minha mesa. Eu vou conversar agora com a Ana Paula, que é uma chefe de cozinha vegana.
Ana Paula, várias opções, vários elementos. Como é que a gente vai preparar esse cogumelo aqui? Olha, esse aqui, deixa eu apresentar para vocês, é o Irataki. É como se fosse um shimeji branco um pouco mais maduro. Então ele cresceu um pouquinho mais. Vou refogar ele, né, no alho, eu já selei ele aqui. E a gente pode fazer hoje aqui o ceviche, em outros momentos eu faço estrogonofe, enfim, uma infinidade de preparações. Versatilidade que se espalha por várias receitas. Escondidinho, cogumelo xadrez, ceviche. Olha como é fácil preparar essa entrada. Nem dá para usar a desculpa de que demora, viu? Em menos de 5 minutos já está pronto para comer. Aqui nosso Irataki já está com um pouquinho de sal. E eu vou colocar os outros ingredientes. É cebola roxa. Tem que ter cebola em ceviche. Aqui uma manga. Colocar um tomatinho orgânico, sempre. Um pouco de cebolinha, que fica lindo, também colorido. Limão. Aqui, vamos espremer. E uma pimentinha aqui que veio especialmente do Xingu, dos índios. Dá pra fazer rápido, muito legal como entrada. É uma saladona, assim, super colorida. Dentro da culinária vegana, o cogumelo é uma baita mão na roda. Combinado com outros alimentos, ele cumpre bem o papel nutricional da carne. Fornece até o triplo de proteínas que um bife bovino, por exemplo. Além de possibilitar texturas e cores. Diz aí se não fica lindo no prato. E aqui dentro cabem também experiências, descobertas. Dá para ver a quantidade de cogumelos diferentes que a Ana utiliza na preparação dos pratos do restaurante dela. Os favoritos são os cogumelos locais, brasileiros. Isso porque o cultivo deles tem um impacto ambiental bem menor. Não precisam de ar-condicionado, consomem menos água e até menos combustível no transporte para chegar à mesa dela. Então a gente pode fazer essa fusão de sabores, né? De produtos mais locais, valorizar isso mesmo. E como não dar valor a esse gosto de cogumelo com consciência ambiental, né? E aí, servidos? No próximo bloco você vai ver com Leonardo Ferreira como é a produção de cogumelos em troncos de mangueira e quais são os riscos de se comer um cogumelo de procedência duvidosa. Voltamos já! Os cogumelos podem ser comestíveis, venenosos ou alucinógenos. Não vai pensando que só porque ele está na natureza pode comer tranquilo. Corre o risco de você arrumar um problemão ou até perder a vida. A olho nu, nem mesmo os mais experientes conseguem identificar se uma espécie é indicada ou não para consumo. Imagine a gente. Esse advogado explica que no Brasil apenas as comestíveis podem ser produzidas. Alguns cogumelos produzem substâncias tóxicas chamadas psilocibina e psilocina. Essas duas substâncias são proibidas por portarias da Anvisa. A portaria 344 de 1998 e todas as suas derivações, que a mais recente é de 2017, elas vêm sempre incluindo outras substâncias que são derivadas dessas duas substâncias. Quem descumprir a lei pode responder criminalmente por tráfico de drogas, por exemplo. Agora, o comestível, fique à vontade para cultivar ou comer o quanto quiser. Como nós vimos no começo do programa, o brasileiro ainda consome pouco cogumelo. Apesar do preço não ser dos mais baratos, para esse médico, o custo-benefício vale a pena. É excelente, porque nós não temos efeitos colaterais nesse tipo de alimento, aí, pelo menos ainda é conhecido. Não tem. E na China, onde ele é a origem maior e o maior consumidor do mundo, não se tem fatos de efeitos colaterais. Não se tem efeitos ruins. Tanto é que hoje eles exportam para o mundo inteiro. E o Brasil, nós importamos muito o champignon de Paris. Não tem nada a ver com Paris. É o nome que eles dão lá, esse cogumelo, que é relativamente barato e de muito boa qualidade. O meio ambiente por inteiro percorreu 100 quilômetros até chegar no povoado Olhos d'Água, em Alexânia, interior de Goiás.
Viemos conhecer a história de dois amigos que se tornaram sócios e referência na produção de shiitake. Faz tempo que Valdeci tem bom convívio com os cogumelos. Ele trabalhou 13 anos em uma chácara que produzia o alimento. Saiu do emprego e conheceu a Áurea Lúcia, a Lu do cogumelo, como é conhecida na cidade. Desde quando eu conheci o shiitake, que trabalhei para outras pessoas, produzindo e tal, eu sempre falava, um dia eu vou produzir esse cogumelo para mim. E conheci a Áurea, manifestei com ela, né, o desejo de plantar o cogumelo, ela topou, e a gente montou a parceria e estamos com esses cogumelos. Como é que foi a sua reação? Sabe como a juventude diz assim, demorou? Foi o que eu pensei, falei, não, demorou. Que ideia boa, já devia estar fazendo isso há mais tempo, porque ele é de fato muito competente nisso. Foi o que eu pensei. Aí falei, por que você não fez isso ainda? Ele disse, porque tem uma parte da estrutura para começar que eu não tenho. Então eu precisava de um sócio, alguém que pudesse acreditar nesse negócio e pudesse bancar isso junto comigo. Se era isso que faltava, problema resolvido. Lúcia cedeu um espaço nos 2.000 metros quadrados do quintal. Investiu na estrutura para começar uma produção diferenciada. Eu falo isso porque esse é um dos poucos plantios de cogumelo em toras de mangueira. A maioria dos produtores ainda utiliza eucalipto. Por que você decidiu procurar uma outra madeira? Porque a manga ela possibilita um cogumelo melhor e você aproveita ela até o final. Né, você põe a semente, ela dura 2 anos produzindo. O eucalipto, ele seca para nós aqui, que a nossa temperatura é muito alta, e solta, ele tem a facilidade de soltar a casca. E aí a semente fica desprotegida, não vale a pena para nós, né? Hoje são cerca de 1.400 toras de mangueira que produzem um shiitake. O primeiro passo é deixar a madeira repousar por 20 dias. Aí é feita a inoculação das sementes. As toras são deitadas num cavalete, uma a uma, e é furada, né, com a furadeira, com a broca. Os buracos são de 2 centímetros de profundidade, de espessura. Você injeta o micélio, tem uma ferramenta que você pega a semente e injeta nos buracos. Em seguida, cada buraco é tampado com parafina para proteger as sementes. As toras são empilhadas na casa de gestação. Antes deles virem aqui para a casinha de frutificação, ele tem que passar pelo tanque. Você tem que dar um banho térmico nele. É um choque que a madeira leva. Fica 12 horas no tanque, cheio com água. E aí em seguida elas vêm aqui para a casinha, né? Quando vem para casa de frutificação, quanto tempo depois para colher? Tipo 6 dias. Muito rápido. Muito rápido. Isso quer dizer que todos esses cogumelos que estamos vendo já estão praticamente no ponto de colheita. Para controlar a temperatura do local, há termômetros espalhados. A irrigação acontece 2 vezes por dia. Você tem que estar todo dia olhando, ver se não tem praga, né? E fazer uma esterilização do ambiente com cal, para não usar produto químico, lógico. A gente traz limpinho em volta a casinha, rastelado, bate um cal para deixar os bichos longe. Essa é uma técnica bastante inovadora, ainda mais se a gente pensar que a mesma madeira que já deu frutas, hoje é capaz de produzir um alimento completamente diferente. E tem ainda um detalhe mais interessante. Depois de 2 anos, quando todas essas toras não tiverem mais nutrientes, vão ser usadas como adubo para a horta. É a sustentabilidade do início ao fim do processo. Lúcia nos conta sua história. Ela é aposentada do Senado Federal. Quando parou de trabalhar, trocou a rotina turbulenta pela tranquilidade da horta no quintal. Aqui ela planta um pouquinho de tudo, sem usar produtos químicos. Na parede de casa foram colocadas garrafas de vidro para ajudar a deixar um ambiente mais iluminado. Eu enxergo isso como uma questão de sobrevivência, né? Eu tive muitos filhos, tenho muitos netos, pretendo que o mundo sobreviva a nós ainda por muitas gerações. Então acho que é uma questão de inteligência mesmo, a gente observar como é que o sistema natural existe ao longo dos milênios e se aprimora ao longo dos milênios e nos adaptar a ele, sem atrapalhar demais como temos feito ultimamente. Depois de um dia de trabalho, Dete e a sócia sentam para conversar. Por semana, eles colhem 40 quilos de cogumelos. A Lu é a responsável pelas vendas. A gente seleciona bancas de produtos orgânicos, de pessoas que têm esse mesmo comprometimento que a gente e tal, e se agenda com eles. Tem um serviço de delivery também, que tem um neto meu já rapazinho que
está se especializando em fazer isso. Shiitake pode ser um grande negócio? Sim, um grande negócio. Eu aposto e acredito muito. O mercado está crescendo a cada dia e tem a crescer mais. O pessoal está voltando mais para esse tipo de alimentação, sabe? De se alimentar com um alimento bom, né? Saudável. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site tvjustiça.jus.br. No YouTube, nosso canal é TV Justiça Oficial. Tem sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Na semana que vem, temos um novo encontro. Na Grécia Antiga, os crimes cometidos em combate já eram julgados e penalizados, especialmente em Atenas e Esparta. Com os romanos, a justiça e o direito militar ganham destaque. Foram eles que mais valorizaram a hierarquia e até sustentaram seu império com legiões extremamente disciplinadas. No Brasil, os crimes militares são julgados por uma justiça especializada diferente da justiça comum. Assim como em outros países, aqui também há uma organização judiciária militar para crimes militares previstos em lei e tribunais específicos para esses julgamentos. Enquanto na sociedade civil o princípio é a liberdade, a estrutura militar tem como bases a hierarquia e a disciplina. A Constituição Federal atribui aos militares a defesa da pátria como missão maior e, por isso, é necessária uma justiça especializada. A legislação também é específica, estabelecida pelo Código de Processo Penal Militar e pelo Código Penal Militar, que é dividido em duas partes, uma para os crimes praticados em tempo de paz e outra em tempo de guerra. Disciplinados traduzem em eficiência e prontidão os comandos recebidos por superiores. Afinal, um militar pode ser julgado e até condenado à pena de morte se desrespeitar uma ordem superior durante uma guerra. Além da pena capital, outras também estão previstas, como a detenção, prisão, impedimento, perda de posto e patente, suspensão de exercício da função e reforma. Só mesmo uma legislação e uma justiça especializadas podem julgar e punir casos de desobediência ou desacato que coloquem em risco a própria segurança do país. Superior Tribunal Militar. Garantia dos poderes constitucionais e da própria nação.